tentei implementar a minha marca, comecei no coaching, depois fui para a comunicação e tive durante um ano inteiro a tentar implementar. E o que acontecia? Ironia da vida, eu não tinha clientes, eu não conseguia vender as minhas coisas. Eu sentia-me profundamente frustrada, Filipa. Eu investi cerca de 10.000 euros na altura em formações, mas nunca tinha retorno. E eu tive que voltar a trabalhar por conta de outrem. Eu vou mudar porque eu não estou a ter vendas, vou procurar outra coisa, etc. Uma pessoa chegou à minha beira, que ela seguia-me nas redes sociais e disse: Fátima, estás incrível, está a correr tudo bem. Olha, eu virei-me para ela e disse: não está a correr nada bem, eu não tenho clientes, não sei, sinceramente estou numa fase que eu não sei o que é que vou fazer. E a pessoa ficou sem palavras, sabes? E este é o perigo das redes sociais, hoje em dia, não é? É que é assim, tu olhas para uma montra e tu pensas que aquilo está impecável. Foi preciso eu percorrer aquele caminho todo, foi preciso eu ter aquelas formações, foi preciso fazer tudo isto para chegar ao ponto em que eu estou, para ter esta clareza. Porque eu considero que atualmente eu tenho algo que falta a muitos profissionais, que é, eu já estive desse lado, do lado do empresário. Então eu sei o que é, por exemplo, não ter dinheiro, mas ter que andar para a frente. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas para te ajudarem a ti também a alcançar mais e melhor na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas e só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te expressas. É tudo na tua vida. É um verdadeiro estado de espírito. Então, ao longo da próxima hora, eu e a minha convidada de hoje, que vais adorar, vamos ajudar-te a ti a sentir-te também cada vez mais fit e cada vez melhor. E esta convidada é uma pessoa que já é a terceira passagem dela aqui no Feel Fit Podcast. É a segunda pessoa que vem aqui pela segunda vez como convidada, mas a primeira pessoa que alguma vez passou aqui como apresentadora. Hoje temos connosco uma mulher incrível, uma mãe, uma profissional e uma mais recente meia maratonista. Já vamos falar sobre tudo. Dá as boas-vindas à Fátima Andrade. Obrigada, Filipa. Ora essa, Fátima, antes de mais, obrigada por estares aqui novamente. Passado um ano e meio Sim. de seres a segunda convidada do Feel Fit Podcast. Parece que foi tipo noutra vida, eu tenho essa sensação. Na realidade foi só há um ano e meio, mas muita coisa aconteceu. Portanto, na altura eu fiz esta pergunta de quem é que tu és e hoje estou muito curiosa para saber novamente quem é que tu és hoje. Olha, sempre que eu ouço o teu podcast, eu penso assim, o que é que eu responderia? E a resposta que me vem à cabeça é: eu sou a pessoa mais resiliente que eu conheço. Eu sou mesmo uma pessoa ambiciosa e sou resiliente a tudo o que se oponha no caminho daquilo que eu quero atingir. E o que é que tu queres atingir? Eu quero sentir-me realizada. Isto não quer dizer que quero ter muita coisa, mas eu quero sentir que estou no momento certo, com as pessoas certas, a fazer a coisa certa. E isso significa eu ter propósito naquilo que eu faço, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Que é eu trabalhar, eu acordar e saber que tenho um propósito, que eu trabalho com as pessoas certas, que os clientes estão satisfeitos e que a empresa com quem eu estou a trabalhar está a crescer. Isso é o que me deixa mesmo realizada. Muito mais do que a parte monetária, ou casas, ou carros, é eu ter esse sentimento. Boa. E o que é que tu vês que... Porque na realidade estás-me a dizer que ver um propósito acontecer é o teu propósito, não é?
Porquê é que ver os clientes satisfeitos e a empresa a crescer e tudo isso? Ou seja, o que é que isso faz sentir em ti? Porque na realidade isso é sobre a empresa e sobre os clientes e sobre as pessoas, não é? O que é que tu sentes quando vês isso acontecer? O que é que sentes em ti? Olha, assim, de uma forma muito simples, eu sinto-me útil. Ok, não é? Eu saber que faço a diferença, dá-me aqui este sentimento também de pertença. E na altura do meu pós-parto, essa foi sim a principal dificuldade, foi eu estar tanto tempo dedicada a um propósito que não envolvia a parte profissional, que eu chegava a sentir-me inútil. Sabes, eu tinha saudades de ir a uma reunião, de dar insights, de ver as coisas a acontecer, de analisar os dados, ver crescimento. Eu adoro essa parte, isso é o que me dá mesmo pica. E no pós-parto, como nós estamos ali 4 meses dedicados só a um ser pequenino, não é? E eu cheguei muitas vezes a sentir-me muito triste, muito em baixo, porque faltava-me isso, faltava-me fazer parte de uma equipa, fazer parte de um propósito, saber que as coisas estão a acontecer. Eu gosto muito da ação, então saber que algo foi dito numa reunião e eu já estou a pensar como é que eu vou implementar aquilo para chegar à próxima reunião e já ter uma apresentação de resultado. Eu gosto muito dessa parte. Boa. Tu, na altura, quando falámos há 1 ano e meio atrás aqui, tu estavas a trabalhar muito na vertente da comunicação. Hoje em dia trabalhas muito na parte das vendas, que acaba por ter muito a ver com comunicação, não é? Sim. Queres-nos falar um bocadinho sobre essa transição, o porquê de teres chegado aqui e como é que tu te sentes nesta área que muitas vezes é vista como, tipo, vender é mau, parece que é assim uma cena meio negra. Sim, sim. Olha, então eu até 2023 trabalhei na indústria. Trabalhei há alguns anos na indústria. E nessa última experiência na indústria, eu comecei como uma pessoa que nem sequer tinha departamento de marketing naquela empresa, já com 50 anos, imagina, não tinha um departamento de marketing, não tinha ninguém a tratar disso. Eu comecei para fazer o departamento de marketing e depois, quando saí, já estava a gerir a parte de marketing, que era outsourcing, e estava a gerir a parte de vendas nacional, que estamos a falar em vendas presenciais, ou seja, havia lojas daquela marca e havia profissionais a trabalhar Portugal inteiro. E eu estava a fazer a gestão. Eu lembro que no início, quando a minha chefia estava a introduzir-me mais esta parte, sabes, das vendas, eu pensava muito, não, eu não sou comercial, nem pensar, eu não quero nada ir para comercial. Lá está, por causa desse estigma que se cria e até por experiências, aquilo que nós ouvimos, não é? A parte comercial está muito associada a uma pessoa muito persistente, que não desiste, às vezes um bocado agressiva, e eu não queria nada. No entanto, eu comecei a perceber que, efetivamente, na parte comercial era interessante porque preenchia a minha parte ambiciosa, ou seja, tenho objetivos, tenho prémios, então é tudo aquilo que eu gosto, não é? E comecei a gostar. Quando eu me despedi, eu não tinha nenhum plano, mas o que eu queria era não ficar presa a um sítio e um horário fixo, ok? Porque essa era a minha principal dificuldade. Na altura eu precisava de dar assistência ao Lourenço e eu pensei assim, não vou voltar a trabalhar numa empresa em que eu tenho aqui todos os dias e tenho que estar lá um horário inteiro. Até porque eu às vezes tenho picos de produtividade. E esses picos de produtividade podem não ser no horário de trabalho. Só que acontece, como era obrigada a estar 8 horas dentro de um escritório, não é? Depois à noite, claro, se eu tivesse um pico de produtividade eu não ia desperdiçar esse tempo que eu tinha com a minha família a estar a trabalhar. Então pronto, arrisquei tudo, tentei implementar a minha marca, comecei no coaching, depois fui para a comunicação e tive durante 1 ano inteiro a tentar implementar. E o que é que acontecia? Ironia da vida, eu não tinha clientes, eu não conseguia vender as minhas coisas. E então eu sentia-me profundamente frustrada, Filipa. Eu investi cerca de 10.000 euros na altura em formações, eventos, investi imenso, mas nunca tinha retorno. Até que eu cheguei ao limite e ao final de 1 ano, não é? Isto impactou profundamente a parte financeira da família.
e eu tive que voltar a trabalhar por conta de outrem. Só que aqui eu já tinha condições, ou seja, essa questão do horário, do tipo de trabalho, de poder ter esta liberdade de, a qualquer momento que o Lourenço precise, eu posso sair e depois compensar, sem problemas. Então, quando eu procurei, já foi muito nesse sentido, muito à base de teletrabalho, muito à base de trabalho por objetivos, porque eu já conhecia essa minha parte, eu sabia que era assim que ia funcionar. E embora, claro, não seja fácil, quando tu estás a tentar implementar a tua marca, já tens pessoas que te seguem e tudo mais, de repente tens que dar um passo atrás e voltar a trabalhar para outra pessoa. Confesso que foi ali um momento de baixar o ego, sabes? Pois, porque na realidade não é um passo atrás, porque imagina, não tinhas clientes, ou seja, era um Sim, passo à frente. é isso. Um passo atrás só na cabeça das pessoas, que na Sim. realidade... Mas sabes que é? a perspectiva das pessoas era que eu estava a ter imenso sucesso. E este é o perigo das redes sociais hoje em dia, não é? É que é assim, tu olhas para uma montra e tu pensas que aquilo está impecável. Então, foi num evento que eu fui contigo, lembras? Fomos ao aquele evento e eu no carro vinha-te a dizer, olha, eu vou mudar porque eu não estou a ter vendas, eu vou procurar outra coisa, etc. E nesse evento uma pessoa chegou à minha beira, que ela seguia-me nas redes sociais e disse, Fátima, estás incrível, está a correr tudo bem. Olha, eu virei-me para ela e disse, não está a correr nada bem, eu não tenho clientes, não sei, sinceramente estou numa fase que eu não sei o que é que vou fazer. E a pessoa ficou sem palavras, sabes? Ela ficou assim, sem saber o que dizer. Pronto, e a verdade é que depois tive que arregaçar as mangas, procurar soluções, porque naquele momento a prioridade para mim era estabelecer outra vez financeiramente a minha família. Portanto, comecei a mandar candidaturas e fui logo selecionada, porque eu já, na outra empresa, já tinha estado em processos de recrutamento, então eu sabia o que é que a outra pessoa o que é que a outra pessoa procurava, não é? Principalmente tinha alguém para comercial. Então eu lembro-me que na candidatura perguntava assim, livros que leste ultimamente? Claro, eu só colocava ali os livros de vendas. Pronto, e essa experiência toda que eu tive até então, que até eu começar a trabalhar por conta de outrem, eu olhava como um fracasso, sabes? Da minha marca não ter dado certo e tudo mais. Eu olhava isso como um fracasso. E depois, de ironia, fui trabalhar para um departamento de vendas, em que também não existia departamento, ou seja, criei o departamento, comecei a vender e nunca subiram aqueles valores a nível de vendas. Por um lado ficava muito feliz, claro, mas por outro pensava, mas como é que eu, para mim, não consegui vender e para estas pessoas eu consigo vender, eu consigo agregar valor, tipo, em estratégias de marketing e tudo E mais? tu sabes responder essa pergunta hoje? Sei. Porque foi preciso eu percorrer aquele caminho todo, foi preciso eu ter aquelas formações, foi preciso fazer tudo isto para chegar ao ponto em que eu estou, para ter esta clareza. Porque eu considero que atualmente eu tenho algo que falta a muitos profissionais, que é, eu já estive desse lado, do lado do empresário. Então eu sei o que é, por exemplo, não ter dinheiro, mas ter que andar para a frente. De ter que investir, porque nós sabemos que investindo é que nós vamos para o próximo passo, mas ao mesmo tempo estamos limitados, ou recursos financeiros, ou recursos humanos. Portanto, eu acho que o facto de eu ter tido essa experiência faz com que eu olhe atualmente para um negócio e consiga perceber tanto o lado do empresário como o lado da pessoa que está apenas a trabalhar ou a prestar um serviço, ok? Que nunca teve do lado do empresário. Exato. Não é? Porque é Sim, diferente. sim. Então, a minha transição até aqui foi assim, depois comecei a trabalhar por conta de outrem e a partir daí a estabelecer relações com empresários mais desta área do digital, porque outra condição que eu tinha era trabalhar mais no digital, não voltar à indústria. E pronto, e a verdade é que aquele ano que eu estive a trabalhar, na verdade, foi o que me fez agora colher frutos na minha marca pessoal, porque atualmente há muitas pessoas que sabem quem é a Fátima Andrade, que trabalha com vendas, que trabalhou com comunicação e etc. Portanto, todo o caminho foi necessário até aqui.
E estou muito orgulhosa atualmente. Durante muito tempo sofri, sabes, com aquela coisa do fracasso e tudo mais, mas estou muito orgulhosa por ter passado por tudo isso e hoje estar a trabalhar com o que eu realmente gosto. Nunca é sobre o que acontece, não é? É verdade. É sempre sobre o que fazemos. E tu pensas, com todo este caminho e face àquilo que tu já viveste e face àquilo que tu vives hoje, tu pensas alguma vez voltar a trabalhar nessa marca pessoal? Não sei, porque eu também tenho síndrome do impostor, não é? Eu, para os outros, eu sonho e vou lá e realizo. Para mim já é um bocadinho diferente. Para mim já não acho tanta piada estar presa a fazer Sabes que eu no conteúdo. outro dia ouvi um podcast dizer uma frase linda, que foi tipo, só tem síndrome do impostor quem não o é. Porque quem é engana e está-se pouco cagando e nem sequer pensa nisso. Pois. Será que eu sou um impostor? O impostor não pensa isso. Pois, Não é? E eu tipo, aí é mesmo. pois acho que sim. Ou seja, para mim não o visualizo assim a curto espaço por causa dessa questão. Ou seja, eu gosto mais de estar no backstage dos negócios, não gosto de ser eu a minha marca, sabes? Criar conteúdo, gerir um negócio. Gosto mais de estar no backstage. Boa. E a vida familiar, como é que fica no meio de todo este contexto? Tipo, como é que eles também veem esta tua transição e todo este teu percurso? Olha, como é que vem? Acho que assim, a pessoa que mais vê é o meu marido, porque os meus pais acho que não têm grande clareza da transição que eu fiz, não é? Para eles eu trabalho, sempre trabalhei e vou atrás daquilo que eu quero. A minha mãe é ao contrário. Eu como é computador e telemóvel, eu não trabalho. Os meus pais ficam assim um bocado na dúvida. E quando eu vou trabalhar para a casa deles, eu normalmente estou lá no quartinho com o computador e eles entram. Estás a trabalhar? Estou. Mas assim, acho que não têm clareza sobre o percurso, não é? E também é algo que eu não Fazes questão. falo, pronto. É mais o meu marido, ele incentiva-me sempre a ir em frente e a conseguir as coisas e atura-me quando eu estou muito entusiasmada e atura-me também quando eu estou mais em baixo e faz parte. Boa. Olha, e agora falando aqui então um bocadinho mais sobre vendas. Pá, eu acho que se associa muito vender a enganar pessoas. A minha pergunta para ti é, quais eram aquelas maiores crenças que tu identificas que tinhas relativamente às vendas e como é que tu as desconstruíste? Boa pergunta. Olha, eu tinha muitas crenças em relação a vendas porque também tinha muitas crenças em relação a dinheiro. Que era olhar para alguma coisa, dizer logo caro ou barato e quando mais barato fosse, melhor era, não é? Também ia à feira e comprava camisolas a 1 € e achava aquilo espetacular. Mas entretanto, quando eu comecei a trabalhar em vendas, eu percebi que eu tinha de desconstruir estas crenças, porque só vende quem acredita. E tu não consegues vender nada que tu achas que é caro. Nada. E por acaso até foi numa sessão de constelações familiares que eu ouvi esta expressão que diz assim: para tu desbloqueares o teu bloqueio financeiro no teu negócio, era sobre o meu negócio, tu tens de comprar outras pessoas. Tens de comprar outras pessoas, que é para tu desbloqueares O que é que isso esse significa, canal. comprar outras pessoas? Por exemplo, na altura era, por exemplo, comprar um acompanhamento individual a ti, percebes? Que és empresária, comprar uma consulta de qualquer coisa. E a verdade é que eu comecei a perceber que isso funcionava, porque eu quando estava na outra empresa, e quando eu tinha estipulado um objetivo e estava difícil, e eu fazia uma compra, e aconteceu quando eu entrei para o acompanhamento individual, nesse dia, eu fiz a compra do acompanhamento individual e caiu-me o dobro do valor em vendas. E eu comecei a estar atenta a esses sinais. E comecei a trabalhar muito esse mindset, a ler livros, informações. Um cliente que eu trabalhava também falava sobre a parte do dinheiro, portanto, ia a eventos, aquilo que eu vendia
eu vendia a parte dos cursos deles, eu ia a eventos e via a transformação das pessoas. Então isso começava a impactar-me, sabes? Eu sempre fui muito observadora e ficava emocionada quando via as pessoas sozinhas que de repente tinham, para elas era impossível e de repente tinham milhares de euros investidos com esforço próprio. Quando tu vias famílias que começavam a perspectivar um futuro por causa desta parte da educação financeira. Então começou a ser um tema que me interessou bastante. E depois também fiz muita terapia também associada aqui ao merecimento, àquilo que eu efetivamente queria, não queria, que se merecia, que não merecia. E pronto, as coisas foram evoluindo e eu fui aplicando sempre em prática essa máxima. Por exemplo, estar em locais que estão ao nível daquilo que eu quero chegar. Por exemplo, hotéis caros. Fazes uma experiência e vais lá, nem que seja tipo só para almoçar ou só para beber um copo, mas tu estás nesse ambiente, sabes? E já te começas a posicionar nesse ambiente, começas a perspectivar. O que é que eu vou fazer quando eu chegar aqui? O que é necessário fazer quando eu chegar aqui? E depois isso acaba por ser um hábito, percebes? Eu atualmente, eu sou a cliente que eu quero ter. Eu não regatei o preço e eu entro e cumpro as coisas porque efetivamente eu dou valor àquilo, sabes? Então, sempre que de vez em quando me possa vir um pensamento de isto é caro, isto é barato, não, eu penso o seguinte, isto vale a pena? Na minha perspectiva, vale. Então, eu vou avançar. E nem sequer coloco outra hipótese, porque são essas clientes que eu quero atrair para mim, sabes? Eu quero atrair aquelas que dizem que eu ainda nem disse o preço, ela já quer. Eu disse, pronto, então vamos lá. Tu lembras-te que é que compraste o teu primeiro ordenado? Lembro-me. Trabalhava numa pizzaria em part-time e comprei um casaco cor-de-rosa. Parecido com o que tu tens. O meu é muito cor-de-rosa. Não, mas era cor-de-rosa assim, nesse estilo. E olha, ficou-me marcado. E tive o casaco durante vários anos, sem me servir, mas ele estava lá para me lembrar. Mas eu, curiosamente, no início, quando eu comecei a trabalhar, como comecei a trabalhar muito nova e tinha muita escassez, não era escassez financeira, mas era escassez de mentalidade, os primeiros ordenados, eu já comecei a trabalhar para estudar, para tirar a licenciatura, mas nunca sobrava, porque eu arranjava sempre forma dele evaporar, não é? Ou uma roupinha, ou um jantar, faculdade, há sempre saídas, nunca chegava ao final do mês com dinheiro. E isso só mudou há cerca de 2 anos, para aí. Foi quando eu comecei a trabalhar em vendas e quando eu comecei a perceber que para ter mais dinheiro eu preciso ser mais e não ter mais. Boa. Há assim algum livro que que te tenha marcado especialmente e que possas aconselhar nesse sentido? Sim, olha, até um que tens atrás de ti, que é o Segredos da Mente Milionária. É pequenino e tem linguagem super acessível e fala sobre esta desconstrução de crenças em relação ao dinheiro e o ambiente envolvente, aquilo que às vezes nos dizem sem se aperceberem e aquilo que nós também acabamos por dizer às outras pessoas ou aos mais pequeninos que também podem impactar. Boa. Usas assim alguma estratégia com o teu filho para lhe começar a ensinar dinheiro já ou não? É assim, quando ele vem às compras comigo, a conta sai sempre mais cara, porque ele quer, ele tenta negociar comigo. Eu digo, Lourenço, vamos levar apenas uma coisa que tu escolheres, ok? E ele diz, ok, escolhe a primeira e depois tenta negociar comigo, se leva 2 ou 3. Mas depois eu tento mostrar-lhe, claro que ele ainda é pequenino, mas eu tento já ir mostrando, olha, e isso custa estes tostões, e se nós levarmos isto, nós não temos tostões para tudo. Então ele vai e faz essa opção. Mas tento educá-lo não numa perspectiva de escassez de género, tu não podes ter isso, não é? Tento fazê-lo entender que tudo é uma escolha, não é? Ele pode ter o que ele quiser, ele tem de escolher o que é que faz mais sentido. E tento fazê-lo perceber se ele efetivamente quer aquilo ou se não quer. Bom. Porque eu nunca tinha pensado nisso, mas imagina mesmo, porque a minha mente foi logo para, ok, se ele quer uma coisa de 10 euros e duas de 5, tu vais-lhe explicar, olha, mas por estes tostões podes levar esta ou podes levar estas duas. Mas na realidade, se calhar o certo seria, tu podes levar estas duas, é mais quantidade, Lourenço.
E custa os mesmos tostões. O que é que preferes? Estas duas ou esta? Pô, podemos levar esta na mesma, não é? Porque senão vamos sempre dar ao mesmo sítio, que é tipo, não é? Tipo cenas ao desbarato porque é pelo mesmo dinheiro, não é? E acaba por... Sim. Estás a entender onde eu quero chegar? Sim. Eu sinto que marca-me mais, por exemplo, eu estava já a falar e estava-me a lembrar o seguinte, esta camisa que eu trago hoje, eu comprei-a especialmente para um evento. Então eu disse assim, eu vou marcar o evento, por exemplo, não quero nada de luxo, nem um jantar depois, nada. Eu quero algo que simbolize o evento. Então eu comprei-a e lembro-me que entrei na loja da Decénio, que já é uma marca que tu entras e tens um outro atendimento. Entrei na loja, escolhi a camisa. Quando ela me disse o preço, confesso que a minha parte mais irracional, mais racional, teve que controlar a outra que dizia tanto dinheiro por uma camisa, mas eu pensei, não, isto vai marcar um momento importante e eu vou levar a camisa porque eu mereço. E trouxe, percebes? E então acabo por marcar os momentos assim desta forma. Não foi o dinheiro que eu dei pela camisa, foi o facto de eu ter ido lá e ter feito essa escolha, Boa. percebes? Boa. Sim, vais implementando pequeninas sementes. No entanto, a área comercial é fascinante, porque comercial não tem teto, não é? Mas, por outro lado, é uma área onde levas com muita pressão, porque na realidade, todos os meses estás na estaca zero, não é? Como é que tu lidas com isto e que estratégias é que também usaste ou nunca sentiste essa pressão? Sim, claro, claro que sinto a pressão. Eu tento dividir o objetivo do mês em semanas, por exemplo, e sei que durante esta semana eu tenho que cumprir este objetivo. Se a primeira semana começa a derrapar, eu já começo a perceber que nas próximas semanas tenho que fazer alguma coisa de diferente. Mas o que resulta para mim é isso, é desconstruir o objetivo do mês em ações diárias ou semanais e eu saber todos os dias se estou a fazer o que é necessário para chegar ao objetivo ou não. Porque para mim esperar um mês é como esperar um mês para ir à nutricionista, não é? Eu muito provavelmente ao final da primeira semana já estou a derrapar no plano e aquilo vai resbalar e quando eu lá chegar não vou ter diferenças nenhumas, vou-me sentir frustrada. Então aqui na parte comercial é isso, é desconstruir os objetivos em semanas e dentro das semanas em dias, chegar ao final do dia perceber, eu fiz aquilo que tinha que fazer para no final do mês eu estar dentro do meu objetivo. Se sim, tudo bem, se não, tenho que fazer alguma coisa de diferente. Boa. Hoje em dia trabalhas aqui muito na parte da gestão das operações e do departamento comercial também, na área do fitness. E eu gostava que partilhasses um bocadinho connosco sobre a realidade que te deparaste com as objeções reais das pessoas, como é que tu também contornas isso, porque depois acabas por perceber que as objeções são muito comuns, não é? Como é que tu lidas com essas objeções? Mais do que isso, muitas vezes estando tu a rever-te naquelas pessoas. Sim. Olha, eu acho que o facto de eu já ter sido e ainda ser uma das pessoas que são as nossas clientes ideais me ajuda muito, não é? Porque eu consigo perceber se aquilo é uma objeção real, se a pessoa está a dar uma desculpa, se a pessoa não acredita nela própria. Então eu sou muito empática nestas abordagens, ok? Começo sempre por tentar perceber qual é o objetivo da pessoa depois da apresentação da proposta. Se ela me der uma objeção do tempo, por exemplo, eu tento desconstruir essa objeção com ela e mostrando que dentro da rotina que ela tem sempre 20 minutos para incluir, ok? No caso do dinheiro, é uma questão de prioridades, na verdade. Tento oferecer outras alternativas e entender se efetivamente a cliente está interessada ou se não é uma prioridade. Em relação às outras objeções, acabo por trazer também um bocadinho aqui o meu exemplo, de uma forma indireta, sem dizer, olha, eu também já fiz isto, se bem que pode acontecer numa sessão ou outra em que eu estava tão conectada com aquela pessoa no momento em que estava a falar com ela,
que acabei por passar a minha história e isso motivou-a e ela entrou por causa disso. Mas eu tento sempre ter uma abordagem empática e sei que, principalmente nesta parte do fitness, nem toda a gente está preparada para se pôr em primeiro lugar. Ponto número 1. Uma pessoa que não esteja preparada para se colocar em primeiro lugar, claro que não vai dar valor absolutamente nenhum para cuidar dela todos os dias, não é? Então é trabalhar muito ainda esse mindset, que eu já fui esse tipo de pessoa, que para mim era muito caro o ginásio, era muito caro proteína, por exemplo, tudo era muito caro, menos todo o desperdício alimentar que eu consumia, não é? E tudo aquilo que eu gastava em produtos para emagrecer e tudo mais. Porque lá está, eu não tinha este mindset, eu não acreditava que o básico podia ser feito, porque o meu caso era especial, não é? Eu engordava, não havia explicação porque eu estava assim. Eu supostamente estava sempre em déficit calórico na minha cabeça, só que não. E depois de entrar e de ter esse conhecimento, para mim é uma honra poder ajudar outras mulheres, mas também tenho de entender, até para gerir a minha frustração pessoal, que nem toda a gente está preparada ainda para avançar para um acompanhamento individual ou avançar para um dos produtos que temos na marca Filipa Amendoeira, efetivamente por essa questão. Porque colocar-se em primeiro lugar, nomeadamente uma mulher, em 2025, quase 2026, ainda é alvo de críticas, principalmente pela parte de quem está à volta. O que é que tu ainda não tens que gostavas de ter? Olha, é uma boa pergunta. Eu penso nisso todos os natais e aniversários. Mas efetivamente eu acho que tenho tudo, sinceramente. E o que é que tu ainda não és que gostavas de ser? Olha, eu gostava de ser mais tranquila, assim, sem stress. Porque eu aparento ser muito calma, mas aqui dentro, às vezes a minha cabeça está assim, estou estressada sem me sentir estressada, percebes? Quando eu chego ao osteopata todos os meses, ela olha para o meu trapézio e diz: Ei, não sei como é que tu chegaste. E eu digo: também não, eu não me estressei este mês. Mas eu sinto as coisas de forma interna um bocadinho mais intensas, então eu gostava de me sentir mais tranquila. E o que é que achas que precisas para isso acontecer? Olha, dormir melhor, porque trabalhar com vendas, lá está, e ter objetivos e pressão e tudo mais, e agora na parte das operações, em que tu vês o panorama todo, confesso que é difícil dormir, é difícil. Eu estava-te a perguntar em off se tu dormias bem, porque assim, eu estou sempre a ouvir vozes na minha cabeça durante a noite, e estou sempre a ouvir alguém a dizer: Fátima, eu preciso de não sei o quê, eu preciso de não sei o quê. E é isto a noite toda. Então, precisava de dormir, sim. Eu acho que se eu conseguisse dormir tipo 8 horas, tipo pedra, durante o resto da minha vida, eu ficava mais tranquila. Porque eu, como já. Parece que não consigo desligar mentalmente, sabes? Eu vou para a cama a pensar assim: falta fazer isto, isto e isto. E depois estou a noite toda a trabalhar naquilo inconscientemente. E quando acordo, ultimamente então, eu abro o olho e tenho uma ideia para algo que eu estou a pensar há 3 ou 4 dias. Yeah. Mas não há um botão para desligar. Sabes que eu acho que me dreno tanto durante o dia que é mesmo, tipo, eu não tinha capacidade de não dormir à noite, não dava, porque eu acho que morria literalmente, eu acho que eu entrava mesmo em colapso, porque essas vozes estão na minha cabeça desde o minuto que eu acordo até o minuto que eu me deito. Seja, e depois é isso, é tipo, o nosso corpo é energético, não é? Fora aquilo que eu sinto e essas cenas todas, tipo, eu sou altamente racional e científica também. E o nosso corpo energeticamente não tem capacidade para tudo. E muitas vezes aquelas pessoas que tipo têm trabalhos de escritório e dizem que estão todas rebentadas e tipo, viajar até o meu trabalho, que ando o dia todo para um lado para o outro, estás o dia todo sentado. A pessoa está mesmo energeticamente drenada, arruinada. Porque o cérebro também é muito consumidor de energia e o corpo também. Isto para dizer o quê? Que
eu tenho tanta carga emocional e de cérebro e, enfim, da gestão da empresa e de tudo, e depois ainda vou para o ginásio e ainda me arrebento toda mesmo fisicamente. Ou seja, eu no outro dia estava a refletir sobre isto, porque estava a ter esta conversa precisamente com outro profissional que eu partilhava isto, e ele tipo, é tipo, tu estás em overtraining todos os dias, cerebral e físico. Tipo, mais cedo ou mais tarde isso vai colapsar. E eu estava a pensar, tipo, por isso é que eu nunca tive problemas de dormir, porque nem sequer dá para não dormir, porque eu colapso. Sim. Então acho que é isso, é tipo, nós muitas vezes aumentamos muito a nossa carga cerebral e não queremos abrandar na parte física e vice-versa, não é? E às vezes o segredo, se calhar, para, por exemplo, pessoas que me dizem isso muitas vezes, que eu precisava dormir melhor, tipo, arranja maneira de te rebentar mais no corpo. Porque, tipo, se não está a dar através da cabeça, tens esta energia mais, tipo, porque rebenta-te a um ponto em que chegas à cama e não há outra forma. O teu corpo vai-te obrigar a shutdown, porque senão morre. Então, tipo, treinem pesado, muito. É isso. Para drenar energia, é mesmo fixe. O que é que eu te ia perguntar mais? Ok, então, crenças aqui que já falámos, tempo, de dinheiro, há assim alguma outra que tu vejas que é assim mais recorrente e que normalmente bloqueia as pessoas, quer seja no fitness, porque na realidade isto normalmente é transversal a tudo, não é? É o parceiro. Ok. É o parceiro. São pessoas que têm ao lado delas outras pessoas que acabam por ser pessimistas, acabam por ser um bloqueio àquilo que elas querem, ao patamar que elas querem atingir, não é? Quer seja financeiramente, quer seja a nível do corpo, o que é que seja, para a outra pessoa é um valor demasiado elevado. Então acabam por não avançar por esse motivo. Isso acontece bué de vezes. Isso é mesmo, isso é mesmo bloquear. É em bué das cenas. Estão-me a vir 57 mil exemplos à cabeça. É um red flag. Pois é. E aí a parte comercial não pode fazer nada, não é? É assim, eu convido a pessoa a trazer o parceiro à sessão. Que é Alguma para aí. vez aconteceu? Nunca trouxeram, Pois. mas eu convido a trazer a ação para. Nunca trouxeram nesta questão do fitness, porque na parte financeira traziam. A sério? Sim. Eu convido a trazer para eu conseguir passar a mensagem, sabes? Porque a outra pessoa já está com receio. E o que é que ela vai dizer? Olha, eu queria X, queria comprar o programa X, que é para eu emagrecer. Não vai dar, não é? Então, ser uma pessoa de fora a explicar, à partida, é mais convincente. Mas na parte fitness nunca trazem. Eu acho que também há muita descrença porque normalmente são mais as mulheres que procuram este tipo de serviços, nomeadamente nós aqui. E o parceiro, na realidade, já é tão descrente porque normalmente a mulher já tentou tantas coisas e gastou tanto dinheiro que eu acho que ela tem vergonha de tipo, é de género. Vou comprar mais uma cena Sim. para falhar mais uma vez. Nem te vou tentar convencer porque eu já sei que vou falhar, então nem vale a pena trazer o meu parceiro. Se calhar é melhor Sim, é ficar isso. só aqui, não é? Isto é bem triste. Mas estamos na luta, Vamos a isso. não é? Que objetivos é que tens assim futuros? Tipo, a médio e longo prazo? Tipo 5, 10 anos? Como é que tu te imaginas? Como é que eu imagino? Sabes que eu estou tão focada. Eu estou tão focada na empresa que eu acho que não há objetivos pessoais. Mas como é que eu me imagino? Olha, imagino-me a trabalhar conforme estou, porque eu adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. Imagino-me com o meu Lourencinho, e ele já cada vez mais evoluído, maior, não é? Mais independente. E imagino-me numa casinha um bocadinho maior só. Mas de resto mantenho tudo. Nice. Como é que tu arranjas espaço no meio disto tudo, tanto foco? Porque tens muito drive do trabalho e isso faz-te muito bem, nota-se. Onde é que tu arranjas espaço também para ti, para a tua vida pessoal, para também treinares, para também cuidares de ti? Sim. Olha, organizo a minha agenda, ok? Por exemplo, treinar. Eu vou treinar
como diz a minha mestre, quando não há imprevistos, que é logo de manhãzinha quando está toda a gente a dormir. Então, eu normalmente acordo por volta das 6h30, porque o ginásio abre às 7h. 6h30 acordo, estou ali a acordar ainda, arranjo-me, saio de casa, se tiver lixo para levar já levo o lixo, pronto, coisas assim, mulheres despachadas. Depois vou para o ginásio, normalmente sou das primeiras a chegar. Faço o meu treininho que dura entre 30 a 40 minutos, estou lá na minha bolha, estás a ver? Quando eu não levo fones, eu já não vou treinar igual. Eu já vou pensar só nas músicas que eu queria estar a ouvir. Mas eu vou, treino. O que ouves a treinar? Olha, é muito aleatório. É muito aleatório. Mas, sei lá, há dias que me dá para o funk, há dias que me dá para os 4h30. Ultimamente tem sido 4h30, não sei porquê. As músicas estão na minha cabeça e pronto, eu ponho os fones e estou lá. Não estou a ver. Cantei uma música, eu não conheço ninguém. Não posso cantar. É Eu só vou-te dar assim mostrar. uma música, assim, uma cena. Aquela música que eu costumo colocar nos stories às vezes. Oh, isso é abstrato, sei lá. Cantei um bocadinho. Não estou a ver nenhuma música. O DJ, mete aí um bocado da música. O DJ vai pôr a música. Eu sou péssima a cantar. Eu sou muito boa a trabalhar, mas péssima a cantar. Tentei. Tu vais conseguir. Olha, o backstage está a pedir, é aquela assim. Uma que eu costumo pôr de manhã, que é aquela assim. Ergo-me da cama, nananana. Ai, não conheço isso. É aquela que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida. Eu disse que era péssima. Eu não conheço. Olha, corta esta não, parte. é porque eu não conheço mesmo, porque a tua apresentação foi incrível. Eu já fui ver o concerto deles ao vivo. Não sei quem é. E gostei muito. Ok. Gostei muito. Pronto, são músicas que ficam na cabeça. E pronto, depois volto para casa, tomo bem, acordo o pessoal lá em casa, faço o pequeno almoço, que eu adoro essa parte de fazer o pequeno almoço. Depois, entretanto, o Diogo sai para trabalhar, eu fico a fazer um bocadinho mais tempo com o Lourenço. E depois levo à escola, depois começo a trabalhar. Ao final do dia vou buscar o Lourencito e aí é que é um bocadinho mais difícil para mim de gerir, porque assim, muitas vezes eu ainda estou com o drive de terminar as tarefas e ele já está em casa, então eu não sou perfeita, às vezes cometo o erro de continuar a trabalhar e ele está lá, mas tento ao máximo de, quando ele está comigo, eu termino, fecho o computador, ou vamos fazer o jantar, ou já tenho o jantar feito e é só aquecer, estou lá com ele. Ultimamente temos tido bastantes conversas, o que também é muito bom, e às vezes fico emocionada e penso, porra, a vida passa tão rápido, ele já está a ter uma conversa comigo, já me está a contar como é que vai de uma escola até a outra, e eu parece que não consigo assimilar as coisas todas ao mesmo tempo. Pronto, e agora temos a nossa rotina dele ir dormir, por volta das 8, 8h30, e quando ele adormece, eu volto mais um bocadinho para o computador. Boa. Há assim mais algum inegociável no teu dia, para além do treino? E do trabalho? E do teu filho? É, treino, trabalho e família. É só isso. Ok, mas tu também lês muito. Tens assim alguma rotina? Ou... Sim, eu leio, ainda não consigo incluir na minha rotina. Ok. Estou a tentar há muito tempo, mas ainda não consigo incluir dentro da minha rotina. O que eu tenho é sempre o livro à mão. Imagina, vou à piscina com o Lourenço, eu não fico lá a fazer scroll. Das duas, uma, ou levo o computador porque ainda não acabei alguma coisa, ou levo o livro e estou lá a ler. E tento ler sempre mais ao fim de semana, ou então quando estou na piscina à espera do Lourenço, ou quando tenho algum tempo morto, tenho sempre o livro comigo e vou lendo. Boa. Bem, já tivemos música, vamos aos jogos. Espero bem que vocês cortem. Epá, ultimamente tem-me dado para... Mas sabes, no outro dia estava a falar disto das músicas com o meu irmão e ele estava-me a dizer que, tipo, houve músicas assim, tipo assim meio que óperas. E eu estava a olhar para ele e eu, óperas, puto.
E ali, para estar assim relaxado. Depois eu comecei a pensar, o que é que eu ando a ouvir ultimamente? Não são óperas, mas são assim músicas bué, tipo meias depressive. Meias, não é depressive, mas tipo assim meias down. A Porque sério? tipo ajuda-me, porque muito barulho neste momento, lá está assim muito ruído, e eu fico muito... Sim. E o treino, tipo, neste momento está a ser tipo o meu momento de desacelerar. Enquanto que antes era ao contrário, antes era o momento de partir tudo. Então, dei para mim também. Mas já, o meu irmão, tipo, anda a ouvir meio que ópera no treino. Olha, eu no Mas faz ginásio sentido. ouço este tipo de música, assim, tipo funk ou 4 e meia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, por exemplo, para correr, eu tenho muita dificuldade em acertar a música com o mood que eu estou naquele dia. Porque há dias que eu nem sequer suporto música e porque eu tenho a cabeça muito cheia. Estás a ver aqueles dias que tu conduzes, chegas a casa e pensas assim, nem sequer liguei o rádio. Eu estou com a cabeça muito cheia e nem sequer consigo ouvir música. Há outros dias em que eu entro no flow e consigo fazer o treino todo com essa música, mas para mim ainda é muito difícil eu acertar ali no tipo de música que eu gosto para correr. Eu correr tem que ser podcast, nunca corri a ouvir música. A treinar, lá está, já houve uma altura da minha vida em que eu conseguia ouvir podcasts, hoje não consigo. É too much. Eu consigo estar a ouvir, mas nem estou a ouvir nada, lá Sim. está. Então depois, tipo, é até uma cena que eu até queria ter ouvido e dou por mim, é tipo, sobre... Eu faço sempre, não, já ouvi este podcast, e depois, sobre o que é que eles falaram? Tipo, nem sei. De género, Sim. só mesmo teve ali a... Então desisti dessa ideia. Mas bem, vamos ao jogo dos nomes. Vamos lá. Tem nomes diferentes do quando vieste cá a primeira vez. Então, o objetivo para alguém que possa estar a ver-nos pela primeira vez, a Fátima vai ter que retirar 4 papéis, vai encontrar 4 nomes e o objetivo é, se tivesses que ser a pessoa mais bem-sucedida possível e tivesses que selecionar estas pessoas, uma para teu PT, outra para teu nutricionista, teu terapeuta e teu melhor amigo, quem seriam e porquê? Vamos lá. Então é PT, melhor amigo, nutricionista e Terapeuta. Todos portugueses ou é impressão minha? é. Boa. Ora bem, PT, quem é que eu escolheria? Rita Pereira, Porquê? tem um corpaço, toda jeitosa, aprecio. Nutricionista Kate Gouveia, porque ela faz receitas com muito bom aspecto, também é fita. Terapeuta, escolheria a Filomena Cautela, porque parece-me que é ao meu nível de... Ela é muito incrível, meu. E agora que falamos em comunicação, tipo, eu não vejo televisão, mas sempre que alguém me mostra alguma coisa sobre ela, ela tem uma capacidade... Eu acho que ela é, tipo, a melhor comunicadora que eu alguma vez vi. Tipo, pelo menos em língua portuguesa. Ela é incrível, ela é Ela bué de mesmo. magnética, tipo, ela é... Sim, fora e tem de muita série. energia quando fala. E portanto o Diogo Diogo Pissarra seria o meu melhor amigo. Era giro, ele, tipo, a dar-te conselhos a tocar guitarra. Já estou a imaginar. Não chores. Já estou a imaginar. Vês, agora fui eu que cantei sem querer. Vês? Olha, vamos então ao nosso segundo jogo, que é o jogo do facto. Este jogo é um bocadinho diferente do primeiro jogo e o objetivo é: eu vou trazer um facto curioso e desconhecido pela maioria das pessoas, e eu espero que por ti também, e o objetivo é não propriamente nós olharmos ao facto em si, mas extrairmos algum insight, algum conselho, alguma coisa que possa ser útil para as pessoas lá em casa. Confesso que o facto de hoje não tem assim muito a ver com nenhuma área de especialização, ou seja, não tem a ver com vendas, porque eu quando comecei a procurar hoje sobre factos, dei por mim a procurar cenas bem aleatórias. Estava a precisar. E encontrei este e eu tipo, não, vou ter que levar este. Este é muito bom. Eu não fazia ideia disto. Então o facto de hoje é: sabias que a idade média da população mundial, ouçam bem, meus amigos, é de aproximadamente 33 anos. E há. Mas, em comparação com 1950,
estamos 8 anos acima, porque em 1950 a média de idade da população mundial era 25 anos. E eu não tinha noção nenhuma deste número. Óbvio, não é? Depois isto é explicado porque há sítios desenvolvidos como a Europa, onde a idade média é muito superior, mas sítios, infelizmente, menos desenvolvidos como a África e países menos desenvolvidos fora da África também, que é muito inferior, e a maior parte do planeta Terra é subdesenvolvido, o que nos faz levar a média para um sítio extremamente baixo. Não é? Não tinha noção. Nem eu. Fiquei mesmo, tipo, creepy com este facto. Porque, tipo, a esperança média de vida em Portugal neste momento é para aí 87 anos. Agora, depois também percebi outra coisa, que é, nós muitas vezes temos muitos conceitos trocados. Eu estava a fazer a ancoragem à esperança média de vida, mas isto não é a esperança média de vida, isto é a média de idade mundial. E depois eu pensei, ok, ainda assim, na Europa nós temos uma pirâmide etária muito invertida, não é? Nós temos cada vez menos pessoas na base e uma população muito envelhecida. A média de idades em Portugal, depois estive a ver, anda a rondar os 50 anos. Ainda assim, para 33 achei bastante baixa. Porque, tipo, temos sempre aquela ideia que, tipo, estamos num mundo bué da velho, é só velhos. Mas, tipo, não. É verdade. Então isso quer dizer que nos restam 3 anos? Espera aí. Para a média, não para a esperança média de vida. Sim. Entendes? Sim. Eu acho que isso é muito importante, nós refletirmos exatamente. Às vezes, quando estou mais frustrada ou assim, eu faço este exercício, que é pensar, há sempre alguém pior que nós. E não tínhamos noção que havia assim tantos países subdesenvolvidos. E a verdade é que há. E este ano, com a marca Filipe Amendoeira, fizemos um trabalho incrível a ajudar pessoas carenciadas que não têm e que nós sabemos. E nós vimos pelos vídeos que nós recebemos, que aquilo são mesmo condições desumanas. E eles estão lá. E aquilo para eles é que é felicidade, aquilo para eles é que é realização, é ter um pontinho de luz a partir das 7 da noite, que era coisa que não havia, e eles adaptavam-se. Então eu gosto de fazer sempre esta reflexão, que é quão grata eu estou por estar onde eu estou, por ter o que eu tenho, mais do que ter o que eu tenho, ser o que eu sou. Porque para mim é muito mais importante ser do que ter. Por isso é que no início do podcast eu te disse, para mim, ser realizada é eu sentir-me realizada, não é aquilo que eu tenho. E é muito importante nós de vez em quando fazermos esta reflexão, em que não estamos assim tão mal, não estamos assim tão longe. Na verdade até somos privilegiados por acordarmos, podermos trabalhar, podermos ter uma rotina, podermos ir ao ginásio. Olha, na meia maratona, eu, sempre que eu estava super cansada, eu passava por pessoas, Filipe, isto parece um sinal, passava por pessoas em cadeiras de rodas. Juro-te, eu olhava e eu pensava, só tenho que ser grata por estar a conseguir fazer isto porque eu quero. Então, é mesmo importante nós sermos gratos, porque quando nós somos gratos, a vida dá-nos mais. Quando nós somos eternamente insatisfeitos, eu acho que acabamos por não ter caminho nenhum para seguir. Isso, imagina. Primeiro de tudo, eu sempre passo a correr por pessoas de cadeira de rodas, juro-te. É inconsciente. O meu primeiro pensamento é: o que é que será que esta pessoa pensou neste momento? Penso sempre isso. O que é que será que esta pessoa pensa quando vê alguém a correr? Será que ela pensa tipo, foca me dera? Yeah. Penso sempre nisso. E não sei se a pessoa pensa nisso ou não. Bem, se alguém conhecer alguém ou se eventualmente nos estiver a ouvir, porque eu acho que é um pensamento legítimo, é uma curiosidade que eu tenho, mas tipo, claro que eu não vou perguntar à pessoa, olha, o que é que estás a pensar? Quem te dera estar a correr como eu? Mas é uma curiosidade nata, mesmo genuína que eu tenho. Depois, tipo, há outra cena que é, eu penso muito sobre isso, sobre as condições que nós temos e sobre do que nos queixamos. E nós, tipo, porque há aquela cena em África eles são mesmo felizes. E nós pensamos, fogo, mas aquilo é felicidade, aquilo é uma miséria. Mas a realidade é que nós aqui só somos infelizes porque nós estamos constantemente, porque nós sabemos que há mais. Nós estamos constantemente a comparar-nos com outras realidades.
Eles, como não têm acesso a essa comparação, eles só se comparam com eles. Então, para eles, aquilo é o que há. Então, eles estão no topo, porque não há mais nada. Então, eles estão sempre felizes. Não dá para viver infeliz quando tu sabes que estás no topo. Porque tu não vês mais para além daquilo, porque não tens mesmo acesso. E isto faz-me pensar, bué, que é tipo, ok, é uma falsa felicidade, ou se calhar não. Ou se calhar é que nós é que andamos numa falsa infelicidade. Porque se calhar se hoje houvesse um shutdown de internet e nunca mais houvesse internet na vida, tu passavas-te a comparar com os miúdos do bairro, com os teus vizinhos, com as pessoas lá da rua. E se calhar tu daqui a um mês ou dois, te habituavas a viver nessa realidade, ias ser puto feliz. Porque na realidade estavas no topo daquilo que tu consegues ver. Tipo, é bem difícil nós não nos compararmos, porque nós não podemos fazer esse shutdown e nós temos acesso. Tem que ser uma coisa meio que forçada e é bem difícil tu forçares uma cena que está constantemente a estimular-te nesse sentido. Mas eu acho que é muito por aí. E depois é isso, é quanto mais tu és, menos tens necessidade de ter. Sem dúvida. Não é? É uma reflexão mesmo gira. E importante. Última pergunta. Se tivesses a oportunidade, a pergunta de Joel J, se tivesses a oportunidade de deixar uma mensagem que vai chegar a 8 bilhões de pessoas, todos os seres humanos no planeta Terra, inclusive às pessoas que não têm acesso, mas vai chegar de alguma maneira, qual seria a tua mensagem? Qual seria a minha mensagem? Minha mensagem seria: cuidem-se independentemente do que vos acontece. E ultimamente tenho usado muito a frase de não és o que te acontece, és a forma como reages ao que te acontece, e acredito mesmo profundamente. Assim, não importa o que aconteça, cuida de ti primeiro. Porque para ser uma excelente mãe tens que estar bem, para ser uma excelente profissional tens que estar bem, para ser uma excelente esposa tens que estar bem. E permite também que quem está ao teu lado se cuide primeiro. Porque, igualmente, para outra pessoa ser um excelente pai, um excelente profissional, um excelente marido, também tem que estar bem. Então, dediquem-se e dediquem um bocadinho de cada dia a vocês próprias e vão colher esse fruto de bem-estar, que depois se replica em tudo na nossa vida. Muito bom. Fátima, qual é a melhor forma das pessoas te encontrarem? No escritório Filipe Amendoeira? Não. À segunda-feira? Instagram, fatimaandrade.pt, e no LinkedIn também tenho escrito lá uns artigos. Boa. Ok. Então, tu que estás aí desse lado, assim é que é, e chegaste até aqui, já sabes, tens neste momento 2 missões. A primeira é seguir a Fátima nas redes sociais, obviamente, e mandar-lhe a tua mensagem, como é lógico, dizeres-lhe que vieste aqui do Feel Fit Podcast e qual foi também o maior insight que extraíste daqui desta conversa. Não posso deixar de dizer que, e não me estava a lembrar disto, já na segunda-feira era para ter comentado isto contigo e esqueci-me e vou aproveitar que me lembrei agora. Porque estava para mandar uma mensagem agora neste momento às nossas alunas, porque a maior parte da nossa comunidade vê o nosso podcast e vai ver este episódio e a maior parte delas já contactou contigo, ou nos nossos eventos presenciais, ou através de reuniões, de comerciais, o que seja. E no domingo tu fizeste a tua primeira meia maratona, pá, e eu no domingo à noite ou na segunda de manhã, fui ver os comentários à tua publicação. Eu fiquei tão impactada porque, tipo, bué de comentários eram de nossas alunas. Sim. E eu pensei, Fónix, isto é mesmo incrível. Tipo, as pessoas sentem mesmo esta cena. Tipo, e ficam mesmo felizes pelas conquistas dos outros. E fazem mesmo questão de ir lá, tipo, parabéns ao outro. Fiquei mesmo feliz, sabes? E então agora estava-me a lembrar, porque eu, tipo, eu nem preciso lhes pedir, porque eu tenho a certeza que elas vão ver este episódio e vão te encher a caixa. Vão se identificar super contigo e alguns pontos da tua história que provavelmente Sim. não sabiam. O poder da comunidade é mesmo fora de série. E depois porque a Célia, entretanto, que faz parte da nossa comunidade, que é uma aluna nossa, também lançou um projeto novo no domingo. E eu, na segunda-feira, estava logo a seguir à tua publicação e disse, deixa ver o projeto da Célia. Fogo, a maior parte daquilo que lá estava eram alunas da comunidade. E eu tipo,
É mesmo o sítio onde estás. Tipo, é meio caminho andado para as coisas prosperarem. Tipo, é de estar junto de pessoas que também vibram com a felicidade dos outros. Tipo, quando for a tua vez, vai tudo vibrar por ti também. É mesmo bonito. Então, meninas, siga, ok? Chutem que ela responde a tudo. Só não chutem demais porque ela tem que trabalhar, tá? Vejam, a minha vida. Mas pronto, então, brincadeiras à parte, para enviar mensagem à Fátima, dizer-lhe também então qual foi o maior insight. E depois, a segunda missão é, obviamente, enviar também este episódio a outra pessoa. Se em algum momento, alguma coisa que foi dita te fez lembrar alguém, não hesites, partilha. Este conteúdo é gratuito e podemos juntos ser agentes de mudança. Podemos e devemos. Porque a mensagem certa, dita na hora certa, pode de verdade dar aquele clique que falta. E nós todos mesmo temos cá dentro muito potencial. Às vezes, lá está, só nos deixamos levar pelo emaranhado das coisas que é a vida, não é? E ver uma perspectiva diferente faz-nos muitas vezes reacender a chama e dar o passo que falta. Então partilha e ajuda-nos também a fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas, porque também é isso que faz sentido para nós e é isso que também nos ajuda todos os dias a conseguir cada vez trazer mais e melhor conteúdo para ti. Então ajuda-nos a ajudar-te. Ajuda-nos a ajudar-te. Obrigada pela tua audiência. Espero por ti no próximo episódio. Até lá.